Deus nunca abandona os seus filhos. Se você está assistindo este vídeo, talvez exista uma dor dentro do seu coração que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado, desanimado, sem forças para continuar. Talvez você tenha orado muitas vezes, e mesmo assim o silêncio permaneceu. E aos poucos, a tristeza começou a fazer você acreditar que Deus se afastou, que Ele esqueceu da sua história, das suas lágrimas, das suas orações. Mas hoje eu quero que você ouça isso com toda atenção. Deus nunca abandona os seus filhos. Nunca. Mesmo quando tudo parece silêncio, Deus continua presente. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus entende. Mesmo quando você sente que está sozinho, Ele continua ao seu lado. E existe uma promessa poderosa na palavra de Deus que talvez você precise ouvir hoje. Em Isaías 49 versículo 15 está escrito: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olhe a profundidade dessa promessa. Deus compara o amor dele ao amor de uma mãe. Um dos amores mais fortes que existem. Mas depois ele diz algo ainda maior. Mesmo que uma mãe esquecesse, eu não me esquecerei de você. Isso significa que Deus não esqueceu suas lágrimas, não esqueceu suas orações, não esqueceu suas batalhas, não esqueceu sua dor. Talvez hoje você esteja vivendo dias difíceis. Dias em que o coração pesa, a ansiedade aumenta, o medo cresce e a esperança parece distante. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, mas por dentro está cansado. E sabe o que mais machuca? É quando a pessoa sente que está lutando sozinha. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo. Você não está sozinho. Mesmo no silêncio, Ele continua cuidando da sua vida. Às vezes pensamos que Deus só está presente quando tudo está bem. Quando as portas se abrem. Quando os milagres acontecem. Quando sentimos alegria. Mas Deus também está presente. Nas noites difíceis, nas lágrimas escondidas, nos dias de luta, nos momentos em que a fé enfraquece. E talvez o maior erro seja achar que o silêncio de Deus significa abandono. Não significa. Muitas vezes, Deus está trabalhando em silêncio. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele fortalece. Enquanto você pensa que tudo acabou, Deus continua escrevendo sua história. Veja José do Egito. José foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido, humilhado, esquecido, injustiçado. Humanamente falando, parecia que Deus tinha abandonado José. Mas não tinha. Mesmo no poço, Deus estava lá. Mesmo na prisão, Deus estava lá. Mesmo no silêncio, Deus estava trabalhando. E aquilo que parecia destruição, era preparação. Talvez hoje você esteja em uma fase parecida. Você olha para a sua vida, e não entende o motivo de tanta luta. Mas Deus ainda vê propósito onde você só consegue ver dor. Romanos 8, versículo 28 diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe isso. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Mas diz que Deus consegue transformar até momentos difíceis em algo que produzirá crescimento, amadurecimento e propósito. Talvez hoje você esteja chorando em silêncio. Mas Deus vê cada lágrima. Em Salmo 56, versículo 8 está escrito: Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Isso é muito forte. Porque mostra que Deus não ignora a sua dor. Existem lágrimas que ninguém vê. Existem batalhas que ninguém conhece. Existem noites em que a pessoa sorri por fora, mas está quebrada por dentro. E mesmo assim, Deus continua perto. Talvez você esteja cansado de esperar respostas. Talvez você diga: eu oro, mas nada muda. Mas escute isso. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. O tempo de Deus não é o nosso tempo.
Às vezes queremos respostas imediatas. Mas Deus enxerga muito além do momento presente. Ele vê o amanhã, o futuro, os caminhos que ainda não enxergamos. E por isso, mesmo no atraso aparente, Ele continua trabalhando. Em Deuteronômio 31, versículo 8 está escrito: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Olhe essa promessa. Não te deixará. Talvez hoje você precise repetir isso para sua própria alma. Deus não vai me abandonar. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender, continue. Mesmo chorando, continue. Porque Deus ainda está segurando sua mão. E talvez você pense: mas eu estou fraco. Tudo bem. Deus não rejeita pessoas cansadas. Jesus sempre se aproximou dos que estavam feridos emocionalmente, dos cansados, dos aflitos, dos esquecidos, dos que choravam em silêncio. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado e oprimido. Mas Jesus continua chamando você para perto. Não para condenar. Não para humilhar. Mas para fortalecer. Porque Deus ainda tem planos para a sua vida. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez as pessoas tenham desistido de você. Talvez alguém tenha ferido seu coração. Talvez você tenha sido rejeitado. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele ainda conhece seu nome, sua história, suas lágrimas, seus sonhos, suas feridas. E existe algo importante que você precisa entender. Essa fase não define sua vida inteira. A dor não é o capítulo final da sua história. Deus ainda pode restaurar coisas que pareciam impossíveis. Ele ainda pode renovar sua esperança, trazer paz ao seu coração, abrir portas, curar emoções, restaurar sua alegria. Mas você precisa permanecer firme. Mesmo em silêncio, Deus continua agindo. Salmo 30, versículo 5 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite passa, a dor passa, e Deus continua presente. Talvez hoje você não consiga enxergar o manhã, mas ela chegará. Talvez agora tudo pareça escuro, mas Deus ainda está cuidando de você. E sabe o que é mais bonito? Muitas vezes, quando olhamos para trás, percebemos que Deus sustentou a gente nos dias em que achávamos que não conseguiríamos continuar. Você já venceu dias muito difíceis. Você já suportou dores que ninguém imaginava. Você já chorou. E mesmo assim continuou. E isso mostra que Deus já estava sustentando você. Porque sozinho, você não teria conseguido chegar até aqui. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento. Olhe quantas promessas existem nesse versículo. Deus fortalece, ajuda e sustenta. Isso significa que você não precisa carregar tudo sozinho. Entregue sua dor para Deus. Entregue sua ansiedade, seu medo, seu cansaço. Porque Ele continua cuidando de você. E talvez este vídeo tenha aparecido hoje, justamente para lembrar você disso. Deus nunca abandona os seus filhos. Nunca. Mesmo quando o coração dói. Mesmo quando o silêncio machuca. Mesmo quando ninguém entende sua luta. Deus continua presente. Talvez silenciosamente. Talvez de uma forma que você ainda não consegue perceber. Mas Ele continua ao seu lado. Então não desista agora. Não permita que a tristeza faça você esquecer todas as vezes em que Deus já cuidou de você antes. A mesma mão que sustentou você até aqui continuará sustentando. E antes de terminar este vídeo, eu quero deixar novamente essa promessa no seu coração. Isaías 49, versículo 15.
Ainda que uma mãe esquecesse seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Guarde isso. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Deus continua cuidando da sua história. Se esta mensagem falou com seu coração, deixe seu like e escreva nos comentários: Deus nunca me abandonou. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se inscreva no canal Bíblia e Fé, para mais mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual todos os dias.